O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a o quarto domingo do tempo da Páscoa. E a palavra de Deus hoje nos coloca em evidência Jesus como o bom pastor. Tanto que esse domingo é chamado como Domingo do Bom Pastor. E nós rezamos pelas vocações, sobretudo sacerdotais, porque é essa grande missão do sacerdócio, olhar para Jesus e ser esse bom pastor. No entanto, para que a gente entenda o que significa propriamente esse pastoreio, é preciso que entendamos também, por exemplo, a finalidade desse capítulo do Evangelho de João. Se você pegar do capítulo 6º ao capítulo 15º, por 7 vezes Jesus vai dizer uma expressão grega, egoimi, eu sou. Vai dizer eu sou o pão da vida no capítulo 6, eu sou a luz verdadeira no 8, no 10º que nós lemos hoje, a porta das ovelhas e o bom pastor, no 11 na ressurreição de Lázaro, a ressurreição e a vida, no 14, caminho, verdade e vida, e no 15, a videira verdadeira, porque a videira de fato é a imagem de Israel, é Jesus dizendo quem ele é. E nós só conseguimos nos relacionar com Jesus sabendo de fato quem ele é, não é verdade? Você só consegue tratar bem alguém ou estabelecer laços se você conhece essa pessoa. E ele hoje que se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, para nós hoje, a palavra pastor, ela tem outra conotação, não é verdade? Primeiro porque no ambiente urbano você não vê um pastor de ovelhas. Só que o pastoreio nas escrituras ele é muito forte e muito bonito. Tanto que os patriarcas foram pastores, né? Abraão, Isaac, Jacó, mesmo Moisés foi pastor. E, portanto, o pastoreio ele tem esse sentido forte. E é muito bonita essa imagem. Porque, por exemplo, nós vemos aqui Jesus usando a primeira imagem de que a esse o porteiro escuta a voz e abre a porta. Acontece que, por exemplo, na região ali da Galileia, é deserto, tem muito deserto, montes e vales. E, portanto, por exemplo, quando está muito frio, as noites mais frias, eles vão para um redil comum, um grande redil, a quem tem um porteiro, o porteiro abrindo a porta, as ovelhas entram. Então, são vários pastores que ficam no mesmo redil. No entanto, nas noites menos frias, eles vão para os redis menores ou próprios. E, portanto, como tem menos estrutura, a porta das ovelhas é propriamente o pastor. Ele que fica ali para que as ovelhas não saiam. E até para entrar, é ele que dá espaço para entrar. Então, quando Jesus usa essa imagem, eles conseguem entender muito bem. A porta pela qual eles entram é o Senhor, e é propriamente o Senhor quem conduz. Esse é o pastor. No entanto, nós temos que saber também quem que é a ovelha, gente. A ovelha é um animal extremamente limitado. Ela é frágil. Ela por si só, ela não sobrevive não. Tem que ter o pastor para conduzir. Ela enxerga mal. Ela, enfim, não tem força para fugir dos predadores. E, portanto, se não tem o pastor, a voz que a conduz, ela não tem fortaleza nenhuma. É por isso que a oração coleta, essa primeira oração que nós fazemos na missa, logo depois do penitencial, do glória, ela tem uma expressão muito bonita. Ela vai dizer o seguinte, que o rebanho, apesar da sua fragilidade, alcance a fortaleza do pastor, que é Jesus. Nós somos chamados a viver isso. Só que esse pastor que nos conduz, que nos promete vida plena, que vai dizer que
todo mundo que passou antes dele é ladrão e assaltante, nos traz esse grande desafio que é sermos pastoreados. E sabe que ser pastoreado pelo Senhor é muito bonito a gente falar, é ou não é? Inclusive o Salmo, a tradução talvez já não seja mais precisa, porque a gente canta, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O que você pensa com isso? Já que Ele é meu pastor, tudo que eu quiser eu vou ter, porque Ele é meu pastor. Na verdade, a tradução correta é, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque Ele é meu pastor, é Ele que me conduz, porque Ele basta. Esse é o sentido. E, portanto, quando nós afirmamos isso, que o Senhor é o pastor, nós estamos dizendo que Ele é a referência, é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz. Aí nós temos que nos perguntar, será mesmo que é Ele que tem nos guiado? Será mesmo que é Ele que nos tem conduzido? Será que é Ele mesmo a referência nossa, principal e fundamental? Sabe, se tem uma coisa que o ser humano faz muito, é sabotar, gente. A gente sabota o tempo todo. Por exemplo, esse ano aí, você falou que ia acordar cedo todo dia, né? Não, vou acordar meia hora antes, eu vou exercitar. Vou alongar, eu vou rezar com o Frei Gils. Acabou o Frei às 4 da manhã, nunca mais, né? Eu fico a quaresma inteira explicando para o povo que pode rezar a quaresma mais tarde, né? Que eles não conseguem acordar às 4, não, padre, às 8 vale. A pergunta é rezar. A gente vai botando um monte de propósito, um monte de coisa. Só que a gente se sabota muito, gente. Por exemplo, um meio que a gente sabota, nós até entendemos algumas coisas, mas a gente não procura. Por exemplo, se eu perguntar para você, nas Sagradas Escrituras está a palavra de Deus, sim ou não? E a palavra de Deus é o que dá sentido a tudo, sim ou não? Se ela que dá sentido a tudo, eu teria que fazer o quê? Ler e entender para que minha vida tenha sentido. E por que a maioria de nós nunca leu a Bíblia toda, ou nunca leu parte dela toda? Perceba como a gente entende algumas coisas, mas na nossa vida a aplicação é outra. Vamos usar um termo aí do povo das redes sociais. O que o algoritmo das suas procuras mostra o que você tem procurado? O algoritmo, vocês sabem, né? Você começa a pesquisar as coisas lá na internet, aí você clica lá no busca. Inclusive, quando eu estou na casa das pessoas, às vezes vão botar alguma música, eles vão lá no YouTube, né? Quando você bota no pesquisar, está o histórico lá, né? Do que foi. O que o seu histórico de busca pessoal mostra o que tem te orientado de verdade? Tem gente que é até católica, mas se orienta por pastor, pior ainda. Quando entra nesse discurso, desculpa, não é intolerância, mas de espiritismo, você é católico, sim ou não? Então você tem que ter firme a sua convicção de fé. Fica esse omelete de vida espiritual, e é coach, e é isso, e é monge não sei o que das quantas, e fica um negócio meio perdido. Entenda uma coisa, gente, sabe que nós entendemos muito errado o que é tolerância? Nós toleramos pessoas, não ideias. A sua convicção você tem que ter e respeitar dos outros, sim ou não? Mas tem que ter clara a sua, gente. A gente tem que ter fundamento para a nossa fé. Ah, padre, mas não é questão de concordar, gente. Se ele é o pastor que me conduz, a referência tem que ser ele. Se você tem outra referência, segue o que você quiser. Mas não pode dizer que ele é o seu pastor. Dizer que Jesus é o meu pastor é dizer que mesmo a maneira como eu estabeleço meus relacionamentos é pautada por ele, não por outra realidade. E muitas vezes esse pastor que é bom, ele vai nos conduzir para alguma situação que a gente não é mais confortável. A nossa geração, ela tem uma tendência muito difícil de resolver problemas. Você percebeu? O problema quando surge, o que a gente pensa de imediato? Ou ir embora, ou acabar com tudo, ou segue reto, mas não resolver, gente. Só que sabe o que tem sido pior? A gente tem colocado isso nos relacionamentos. Porque a certeza de que você pode reconstruir sua vida a partir de qualquer momento, de circunstância, ela muitas vezes relativiza princípios. E, gente, se manter fiel ao Senhor é a coisa mais linda que tem. Mas exige renúncia. Exige muitas vezes você não fazer aquilo que você quer, mas o que você tem que fazer. Mas na certeza de que no momento certo, Ele nos conduz. E um dos problemas nossos é que a gente começa a botar muita coisa na cabeça, confundindo o que é atributo de Deus com resposta humana, por exemplo. Normalmente as pessoas, elas se apontam muito no Deus que é misericordioso, não é? Que é bondoso, Deus é amor, Ele ama todo mundo e ama mesmo. Agora, a maneira como que eu me comprometo com Ele vai condicionar que tipo de
revelação eu vou ter. Se eu vou experimentar o amor de Deus, eu vou experimentar juízo, é ou não é? Ele vai nos amar independente de qualquer circunstância. Entenda uma coisa. Por maior ou mais santo que uma pessoa seja, Deus não vai amá-la mais por isso. E por mais pecador que alguém seja, Deus não vai te amar menos por isso. O amor dele é incondicional, mas o que eu vou experimentar do amor está condicionado à resposta que eu dou a Deus a todo momento da circunstância. E não precisa ficar com medo como se Deus fosse punir você. Não é isso que acontece, gente. A grande questão é que quando eu me distancio dele, que é sentido de tudo, aos poucos a vida vai perdendo aquele verdadeiro sabor de, sabe, da existência, aquele sentido de realização. E olha como que nós estamos hoje. Se a nossa geração já não resolve o problema, nós somos uma geração que não consegue viver sem ter alguma coisa para fazer. Percebeu? Você tem que estar com o celular na mão, você tem que estar vendo alguma coisa, você tem que estar ouvindo alguma coisa. A gente não consegue viver. Eu sou de cidade pequena. Não tão pequena assim hoje, né, que tem cidade menor. Por exemplo, eu trabalhei numa cidade chamada Gavião Peixoto. Tinha um distrito lá. Tem, né? Nova Pauliceia. Gavião Peixoto tem 4.700 habitantes. O distrito tem 300. Aí é cidade pequena raiz mesmo. Américo tem 38 mil habitantes, parece. Mas ali você vê o povo que eles lidam bem com o ócio. Você vê um senhorzinho lá na rua, lá. Eles param na praça ali e ficam lá, conversando. Tem sempre aquela senhorinha que fica lá, aquilo funciona mais que inteligência artificial, com banco de dados, elas ficam ali, sabe tudo, quem veio, quem não veio, quem tá. Se o padre chegou, se o padre não chegou, sabe tudo. Mas é uma outra maneira de se lidar com o tempo, que nós não conseguimos. A gente está sempre você percebe que você está sempre querendo, parece que está fazendo algo, e se você parece que você devia estar fazendo alguma coisa. Não é assim que funciona? Por quê? O que tem ditado o ritmo da nossa existência é esse ativismo, que muitas vezes não tem um porquê. É por isso que nós somos tudo estressados, gente. O que é o estresse? O cansaço, ele é físico, é normal. Está chegando aqui agora, você, nossa, o pá está empolgado, ele vai falar um monte, eu quero dormir, amanhã você começa a contar, eu sou desse jeito. Se alguma coisa começa a atrasar, eu começo a pensar, gente, se eu for dormir agora, é 5 da manhã que eu vou acordar, você começa a contar as horas. Agora, o cansaço ele é normal, ele é uma resposta do seu corpo às demandas do seu dia. Agora, o estresse, ele é fruto de um empenho que você tem feito e você não sabe o porquê você está fazendo. Não é que você não sabe o que você está fazendo, você faz. Aí você dorme, não descansa. Aí fica a vida inteira, sabe, empurrando isso. Porque a gente vai fazendo, mas por que é que você está fazendo, gente? Quem que é referência? A gente perdeu a dinâmica de desenvolvimento interior, gente. De rezar para ser melhor. O critério para que se a nossa oração está sendo boa ou não é quanto eu consigo rezar. É quanto eu consigo viver do que eu rezo. É ali que está o critério. Porque, gente, passar horas e horas rezando, a gente consegue. E louvado a Deus, temos que rezar muito mais. A grande questão é como isso reverbera na minha vida, reverbera na minha história. A maneira como nós vivemos, ela mostra que Jesus que nos conduz de verdade. Por exemplo, Pedro é uma referência de alguém que se deixou conduzir por Jesus. Gente, você imagina, na biografia de Pedro, ele teve a oportunidade de viver com Jesus, participou do ministério dele, mas Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele é curado, é perdoado, mas esse Pedro que vive isso, é o Pedro que está pregando em Pentecostes e converte 3.000 pessoas. É por isso que hoje, como ovelhas do Senhor, não olhe tanto para os seus potenciais ou para as suas fragilidades. Olha para a fortaleza daquele que é seu pastor, que é capaz de conduzir de onde você está, aonde Ele quer que você esteja. Mas para que isso aconteça, é preciso um passo concreto e decisivo. Não tem como Jesus ser meu pastor, e eu aceito o pastoreio dele até aqui, mas ali eu já tenho dificuldade. Porque normalmente na nossa linguagem religiosa, a gente se apega a algumas estéticas, né? Então a gente acha muito bonito isso, a gente acha muito bonito aquilo. Eu gosto desse momento, eu rezo isso. Mas quando, por exemplo, o pobre vem nos visitar. Se nós estávamos numa viagem com umas pessoas, com os amigos, e tem um amigo nosso que ele converteu agora, casou, ele está empolgado. E veio uma pessoa pedir alguma coisa, um recurso. Eu tinha alguma coisinha ali, entrei ali. E ele falou, eu não concordo não. Esse negócio aí, esse povo, tudo vagabundo, bandido, começou a falar um monte de coisa. Eu falei, olha, Mateus 25, Jesus não falou que o pobre é virtuoso, falou? Falou que o pobre é ou não é? Não falou que ele está no pobre que é santo, no pobre que é virtuoso. Quando você acolhe um pobre, é a mim que está acolhendo.
E o padre conhece, eles me conhecem, que eles são formados às vezes também. Mas Jesus está ali, fazer o quê? Você tem que tratar. Percebe qual é a diferença? Nós conseguimos viver algumas coisas da fé, mas quando chega nessa dinâmica, não vive. E a gente se acostumou com isso. Entendo que eles pegam o recurso. Esses dias mesmo, estava no semáforo ali, eu separei um recurso, porque parece que eu estou mentindo, que a gente não anda mais com dinheiro, né? Então, às vezes não tem ali, é difícil. Aí eu fiquei com dó da senhorinha. Eu falei assim, tá aqui, tinha R$2. Eu falei, padre, graças a Deus, a pinga estava acabando. Eu falei, tá bom, pelo menos. E se tem um dinheiro que eu sei que a finalidade vai ser cumprida, é isso aí. Ela foi. Mas entende? Não estou defendendo a situação nem relativizando. Mas a gente consegue aceitar algumas coisas e outras não. Uma coisa mais difícil ainda, eu conheci um padre em Aparecida de Goiânia. Ele faz uma visita aos presídios, mas assim, ele é muito peculiar. Ele entra lá na cadeia, ele não tira. Ele manda em todo mundo, bate nos presos, bate nos carcereiros, bate nos policiais. Ele é desse jeito. Mas ele tem um amor pelos que estão presos que a gente tem dificuldade de entender. Mateus 25 de novo. Estive preso e você foi me visitar. É desafiador? É. É difícil? É. Mas o mesmo pastor que nos conduz para organizar a nossa vida aqui de cidade, com o jeito que nós vivemos, exige também da gente uma postura em relação ao outro. É por isso que o pastoreio ele não pode ser seletivo, gente. Se Jesus é meu pastor, quer eu me sinta à vontade ou não, eu tenho que fazer aquilo que é do meu pastor. É ou não é? Se ele é a referência. Olha, para encerrar, tem um exemplo da vida de São Francisco de Assis que mexe muito comigo. São Francisco, ele viveu grandes experiências com o Senhor. Eu ouso dizer que até quando Dante Alighieri, que foi quem deu as bases aí também da língua italiana, ele vai chamar Francisco de irmão de Jesus. Tal a vivência que Francisco viveu. E eu vi uma vez um bispo que dizia que a conversão de São Francisco não acontece, já contei para vocês isso, quando ele está naquela cruzada, ele é ferido e ele ouve uma voz dizendo, Francisco, quem é mais importante? O servo ou o Senhor? Ele fala, o Senhor. A voz responde, e por que está servindo ao servo? Aí começa o processo de conversão dele. Mas a conversão dele não acontece quando, diante daquela cruz São Damião, ele ouve Jesus dizendo, Francisco, vai reconstruir a minha igreja. Ele não entendeu na hora. Ele começou a reconstruir a igreja de São Damião, pedra por pedra, com os mendigos que com ele escolheram viver essa vida. Só que a igreja que Jesus queria que ele reconstruísse é a igreja que se volta às suas virtudes, aos seus princípios, aquilo que é do Evangelho. Sabe quando acontece a conversão de Francisco? Quando ele abraça um leproso. Francisco tinha verdadeiro nojo de leproso. Gente, hoje nós sabemos a hanseníase tem tratamento, você se organiza, mas você imagina isso na época de Francisco, século 12, 13 ali. Você imagina o que não era isso de cheiro, o que não era isso de condição, o que era isso de desumanidade da pessoa não conseguir viver. Diz que um dia Francisco, na carruagem, ele desce e abraça esse leproso. Ali ele se converteu. Sabe quando você vai se converter? Quando você abraçar aquilo que para você é mais difícil e deixar Jesus te conduzir. Quando você abraçar aquilo que você não quer fazer talvez, mas é o que você tem que fazer. Quando mesmo que o sentimento não for o melhor, mas você faz porque tem que fazer. E aí está o grande ponto que o católico não entende. A gente está muito preocupado em sentir-se bem. Você já ouviu, eu tenho que sentir no coração, não é? Tem um povo que fala, eu tenho que sentir um arrepio. Isso é gripe, alguma coisa. Se eu não rezar, se o padre não cantar a música, sabe? Se a gente vive, quer sentir alguma coisa, não, gente. Você não vai sentir vontade de fazer tudo que você faz, não. Quem é que é casado? Levanta a mão. Você fala para os casais, que é a maioria aqui. Gente, a vida de casal é fácil, assim ou não? Você vê que os maridos dele olham assim já para a esposa. É, amor. Já percebe aí, gente. Não é um desafio? Não tem dia que você fala assim, nossa, senhor, rezei tanto. Será mesmo que foi o senhor que mandou isso aqui para mim? Estou com as minhas dúvidas. Eu pedi, sabe? Eu pedi um homem assim, né? Ele está aqui nem o Padre Jonas, ele virou 3 hoje, assim, cresceu um pouco. Aí você começa, sabe? Gente, a vida matrimonial, a vida de pá também desse jeito. Ou você acha que eu tenho vontade de fazer tudo? Tem dia que você acorda assim, você fala, meu Deus amado, eu preciso de um exorcismo, eu mesmo, para seguir adiante. São as nossas humanidades, é ser humano. Só que o princípio
ele está além do sentimento. Ele tem que ser praticado. Olha, por exemplo, se você pega um grão de qualquer fruto aí, se você colocar na terra e aguar, ele vai crescer dependendo do quanto de conhecimento que você tem do coisa? Não. Vai crescer porque você obedeceu os princípios. Com a palavra a mesma coisa. Talvez você não vai ter toda a compreensão profunda ou clareza no momento. Mas você faz, já não tem que ser feito, vai dar certo. Mas fazer, mas praticar. Por exemplo, matrimônio, perdoa. Segue adiante, sabe? Começa a aplicar as coisas que estão no Evangelho. Se a gente começar só a fazer isso, gente, para encerrar mesmo agora, só se você reconciliar seu coração a nível de perdão, já é, gente, meio caminho andado. Porque nós somos um povo muito rancoroso, gente. Tem gente que não perdoa pai, não perdoa mãe. Tem gente que lembra de umas coisas, sabe, umas coisas bestas. Eu lembro de um familiar meu, para não falar, vai que tá vendo aqui, né? Que ele, a vida inteira, brabo com o pai, porque não ganhou não sei o quê. Porque, gente, passou já, não é verdade, gente? Umas coisas que o ser humano não se apega, não é? Ah, porque meu pai gostava mais de um que do outro. Mas é normal isso aí, às vezes era chato, é só isso. Fica legal, né? O meu pai a vida inteira falou que a paixão dele é minha irmã, e eu não tenho problema nenhum com isso, né? Deixa ele com ela gostar lá, não é? Tá certo. Agora, a gente fica a vida inteira mendigando a fé. Ai, por quê, não sei o quê, porque na minha época o meu professor gostava mais do teu, não, porque era mais inteligente que você, a vida é desse jeito. É ou não é? Não é assim, gente? Se nós ficarmos elegendo dor para governar a nossa vida, não vai ser o bom pastor que vai te governar. É claro, o padre está brincando, mas eu sei que tem situações muito tristes. Por exemplo, meu pai mesmo. Isso que eu estou falando não era meu pai. Meu pai viveu rejeição raiz. O meu avô, o italianão, olho claro, quando nascia, ele botava no sol. Se tivesse olho claro, era dele. Se não tivesse, não. E meu pai, Mayuma, só nasceu com olho claro, que as árvores, falava a vida inteira que não era filho dele. E meu pai guarda isso até hoje, gente. Quando eu era criança, ele falava, isso reverbera nele. Então, você tem que reconciliar. Não tem ou não tem, gente? Volta para ali. Volta para a sua história. Fala, Jesus, é difícil, mas perdoa. Nem todo perdão vai exigir necessariamente reconciliação. Mas todo perdão tem que ser liberado, gente. Independente do que aconteceu. Padre, eu não aceito. Tudo bem, então viva amargurado, viva triste, viva... É assim que funciona. É princípio. Ou você faz, ou você conserva e o princípio te conserva, ou você quebra e o princípio quebra. É por isso, gente, já que estamos falando de pai e mãe, independente de quem seja seu pai e sua mãe, é honra. É quarto mandamento, observa. Ah, padre, mas não cuidou. Não interessa. É seu pai e sua mãe. Só para você estar aqui hoje, ele insistiu em você. Que eu poderia ter te tirado se quisesse. Mas insistiu em você até a última circunstância. Então, gente, libera o perdão. Deixa ele ser o condutor da sua vida. Traz essa pergunta para o seu coração hoje. Será que Jesus tem conduzido mesmo a minha vida? Será que ele é a referência? Ou ainda o que tem me governado são as minhas ambições, as minhas pretensões, são, enfim, quem tem me conduzido de fato? Feche seus olhos, baixa a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça. Fala com Jesus nesse momento. Peça a Ele que de fato possa conduzir o momento que você está vivendo. Mesmo que seja muito difícil, de escuridão, deixa que Jesus conduza você. Amém?